Meus amores, eu vou fazer dois vídeos. Esses dois vídeos, eu vou deixar em Mateus 22. Eu vou fazer essa parábola das festas das bodas do Cordeiro. E a segunda é sobre a ceia, né? Sobre a ceia do Cordeiro, né? Vocês sabem que é de Cristo, né? Meus amores, glória a Deus. Bora continuando aqui. Meus amores, bom domingo. Que para quem é evangélico, dou a paz do Senhor. Para quem não é, eu tô dando um bom dia. E convido a vocês, né? Que vocês aceitem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Vocês colocam o nome de vocês escrito no livro da vida. Para que a alma de vocês esteja livre do lago de fogo. Mesmo onde é que tem isso dizendo, mesmo? Se a gente não aceitar Jesus, a nossa alma vai ser lançada no lago de fogo. Meus irmãos, no livro do Apocalipse está dizendo que aquelas pessoas que não aceitaram o sacrifício de Cristo, que não colocaram o nome no livro do sacrifício do Cordeiro, o nome de vocês não estando lá, vocês vão ser lançados no lago de fogo. Vou mostrar para vocês aqui, depois eu volto para a parábola, tá bom? Por quê? Porque eu comecei primeiro fazendo um convite a vocês para que vocês confessem Jesus Cristo. Eu vou mostrar logo para vocês confessar Jesus Cristo, porque está escrito. Eu vou lá no livro do Apocalipse, mostro também. Primeiro vocês têm que confessar Cristo como suficiente. Vocês têm que receber o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês. Só assim vocês têm vida eterna para sempre, né? E vida eterna para sempre com Ele, né? E vocês confessando o Filho de Deus aqui na terra, né? Vocês confessando o sacrifício que Ele fez, vocês recebem vida eterna, entendeu? E aquelas pessoas que negam, não aceitam o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, essas pessoas que não forem achadas escrito no livro da vida, elas vão ser lançadas no lago de fogo. Mas eu vou primeiro começar aqui, fazendo um convite, Cristo também aqui, ó. É Lucas 12. Lucas 12, Cristo começa fazendo... a gente tem que confessar Cristo como suficiente salvador da vida da gente, porque foi Ele que nos deu a salvação, né? Aí vocês têm que acolher. Se vocês não acolher, se vocês não colocar o nome escrito no livro da vida, então vocês entenderam, né? Vão direto pro lago de fogo. Mas eu vou explicar bem direitinho para vocês nas Santas Escrituras. É Lucas 12. Eu vou começar pelo versículo 8. Lucas 12, versículo 8. Porque no versículo 8 ele está chamando vocês à confissão. Ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se vocês confessarem Ele. Se vocês aceitarem o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, né? Aquelas pessoas, não, eu não quero aceitar Jesus, não quero saber de colocar meu nome no livro da vida do Cordeiro, não. Pois então, eu vou ler aqui para vocês. Li o versículo 8, vou ler o versículo 9. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Vocês negaram Cristo aqui na terra, não acolheu o sacrifício que Ele fez por vocês. Vocês não aceitaram. Quando você estiver perante Ele, vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer que não te conhece. Primeiro é mesmo. Com certeza, porque Ele fez o sacrifício por vocês. E aqui na terra vocês rejeitaram. Vou pro livro do Apocalipse. Porque quando vocês aceitam o sacrifício que Cristo fez, vocês se arrependem dos pecados de vocês. Como Cristo chama aqui. Vou ler aqui o versículo. Vou ler aqui Mateus. Pronto, Mateus 4. Cristo chama o povo ao arrependimento. Aqui, ó. É Mateus 4, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo a vocês, se vocês não endireitar os caminhos de vocês, as veredas de vocês não vão ver o reino do céu. Entendeu? Eu vou ler mais algo para vocês. Aqui é falando sobre arrependimento, para poder a pessoa confessar Cristo e se arrepender dos pecados. Ó, eu vou ler mais algo. Eu afastei bem a Bíblia, né? Mas dá para vocês verem, ó. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que dizia: voz do que clama no deserto,
preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Do mesmo jeito eu digo a vocês. Tem que endireitar os caminhos de vocês, tem que o quê? Andar conforme com a vontade de Deus, para quando ele vir, ele tirar nós dessa terra, né? Vocês entenderam, né? Do mesmo jeito, João Batista falou as mesmas palavras que Jesus falou, né? Naquele dia, em Mateus 3, no versículo 1. E naquele dia, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Você está vendo aí? Continuando aqui, porque está anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Ele está mandando que nós se consertar, porque o reino de Deus, que era a nossa salvação, glória a Deus, estava chegando para todos nós, entendeu? Glória a Deus. Meus amores, vocês entenderam, né? Agora eu vou repetir as mesmas coisas que Cristo falou, novamente no versículo 17, que é a mesma coisa que João Batista falou, chamando o povo ao arrependimento. Por isso que eu cheguei para vocês e mostrei aquele versículo em Lucas 12, versículo 8, que tem que haver arrependimento. Se vocês não se arrependerem e não aceitarem o sacrifício de Cristo, vocês não são colocados o nome escrito no livro da vida, entendeu? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo a vocês têm que se arrepender e acolher o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque se vocês não colherem, vocês não vão ter vida eterna com Ele para toda a eternidade, não. Vão ter vida eterna para sempre, mas não com Ele, bem longe dele. E ninguém pretende isso, ninguém quer isso. Por isso que eu digo a vocês. Agora bora pro livro do Apocalipse, para me mostrar a vocês. Apocalipse 21, presta bem atenção. Apocalipse 21 e o versículo 15. Para essas pessoas que confessaram Jesus Cristo como suficiente salvador da vida delas. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que foi que eu falei para vocês? Está escrito no livro do Apocalipse. A pessoa que não for achado escrito no livro da vida, elas vão ser jogadas na fornalha de fogo. No lago de fogo, né? Como tem escrito aqui. Que tem dizendo aqui, lago de fogo. Então, vou repetir de novo esse versículo, para que vocês entendam que vocês têm que correr e acolher o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês. Confessa Jesus. Não perde tempo. Cristo não veio. A chance é a oportunidade. Entendeu? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mesmo que livro é esse? É o livro do sacrifício de Cristo que ele fez aqui na terra. Ele tem um livro que é justamente com o nome das pessoas que confessam Jesus como suficiente salvador da vida delas. Vocês estão entendendo? E vocês vão escapar, sabe de quê? Do dano da segunda morte. Se você estiver com o nome escrito no livro da vida. Vou ler para vocês, ó. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Está garantido. Essas pessoas que não aceitaram Jesus Cristo, está garantido, vocês vão morrer a segunda vez. Ai, Mira, eu não quero passar por isso não quero nem passar pela primeira morte, vale pela segunda. Pois então, por isso que eu falo para vocês, aceita Jesus, começa a caminhar com Jesus. Primeira coisa que tu faz, coloca o teu nome escrito no livro da vida e corre e se batiza, que é arrependimento de pecado. Começa a caminhar com ele, né? Cada dia que se passa, eu vejo, cada dia que se passa, cada dia se aproxima mais da vinda dele. Cada dia é um dia a menos, entendeu? Que as pessoas perdem a oportunidade. Não perde tempo, corre, aceita Cristo como suficiente salvador da vida de vocês. O Messias está vindo buscar um povo na terra. Aceita Jesus para que tu seja uma dessas pessoas que vá com ele. Vai morrer, vai sim. Mas lá na Santa Escritura eu peguei aqui que lá no céu não entra carne nem entra sangue. Então vamos morrer. Como é que a gente vai viver sem sangue? Também não entra carne, nosso corpo vai ser transformado, entendeu?
Como ele mesmo disse, vai ser passado da morte para a vida, entendeu? Mas para a vida, para todos sempre, entendeu? Vocês entendem o significado dessa palavra? Para todos sempre, entendeu? Vida para todos sempre, nunca mais verá a morte, entendeu? Que estão com Cristo. Presta bem atenção que eu estou explicando bem direitinho. Agora bora pro livro do... Vou para onde eu disse que eu ia ler com vocês, né? Eu disse a vocês que eu ia fazer o quê? A noiva de Cristo está fazendo um convite a vocês sobre o quê? Para que a noiva de Cristo está fazendo um convite a vocês para que vocês o quê? Para que vocês aceitem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Vocês colocam o nome de vocês escrito no livro da vida. Não perde tempo. Cristo não veio dar a chance, a oportunidade, mas a partir do momento que ele vinha, ele vinha, o Espírito Santo de Deus sair da terra, aí pronto. Aí nós vamos estar só abandonados. Meus amores, não, vocês vão estar com a palavra de Deus, com certeza. Se compra, aproveita, compra uma Bíblia. Aconselho a vocês também, compra uma Bíblia e guarda ela, ela vai ser o teu passaporte para um dia tu voltar para o reino do céu, entendeu? E tu suportar tudo que tu vai ter que suportar aqui, tudo que está escrito no livro do Apocalipse. Nosso rei não demora a vir nos buscar, a noiva dele na face da terra. Ele vem buscar a noiva e vem buscar as 10 virgens, né? Mas sei que 5 tá o quê? 5, quem dera se as 10 tivesse acordado, era bom, né? Mas as 10, ela o quê? Todas as 10 ficaram com negligência, mas elas estão o quê? Alerta, entendeu? Essas pessoas subiram com ele. Onde eu fui para um culto, né? Eu vi que o meu coração se encheu de alegria. A primeira coisa que veio na minha mente, eu disse assim, a casa do meu grande amor tá cheio de rosa, porque era o culto de senhoras, né? E eu vi que a casa dele estava cheia de rosas, né? Glória a Deus, é muito maravilhoso. Eu me senti também uma verdadeira rosa lá, né? Na frente não, no meio de todas as rosas, né? Porque, meus amores, nós para Cristo, nós somos rosas, entendeu? O jardim dele estava cheio de rosa, a casa dele, né, meus amores? É muito maravilhoso, eu amei. Teve um hino, teve umas mensagens maravilhosas, ele falou comigo, falou com muitas pessoas, ele falou com muitas rosas dele também. Meus amores, é muito maravilhoso, eu a amo. Porque, meus amores, eu vejo a preocupação dele com as rosas dele, entendeu, meus amores? Não é só com as rosas, com os varão também, entendeu? Ele também ama os varão dele, mas a gente tem que andar com cuidado, entendeu? Ele ama nós, com certeza, eu não tenho dúvida de maneira nenhuma do amor dele. Jamais eu duvido do amor dele. O amor dele é puro e verdadeiro, né? Igualmente, nunca houve amor igualmente o dele, por nós, né? Bora lá, pá? Como eu tô falando sobre a noiva de Jesus e sobre o quê? Sobre as 10 virgens, bora para Santas Escrituras, né? Tá soltar a primeira parábola das virgens? Não. Porque essa aí você já tem decorado. É só vocês se cuidarem. A gente tem que estar o quê? Na expectativa sempre com azeite na botija pra gente não perder o nosso Salvador, né? Vocês sabem, né, meus amores? Primeiro, eu não sou crente não, mas vou aceitar Jesus, quero estar desse mesmo jeito também, para quando ele vir levar eu também. Então, pronto, não perde a oportunidade, entendeu? Procura uma igreja, deixa eu ler aqui para vocês bem rapidinho. Procura uma igreja e chega, pastor, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida, entendeu? E quero me batizar logo, não perde também tempo não. Se batiza logo, pastor, quer me batizar é logo, quero aceitar Jesus, quero logo me batizar, então pronto. Porque já tá prontinho, entendeu? E só se santifica pra ele. Aquela velha pessoa morre. Primeiro, por que tu manda a gente procurar um pastor pra gente aceitar? Porque tem que ter testemunha, meus amores. Quando eu aceitei Jesus, tinha 2 testemunhas. Tinha 3, porque tinha meu ex-marido, né? Eu não gosto de estar falando disso. Então, tinha 3 pessoas. Quando eu aceitei Jesus, porque me chamaram. Só que eu não fiquei me sentindo muito bem. Aí eu disse assim, eu já aceitei Jesus, eu já coloquei o meu nome. Mas eu queria, assim, aceitar Jesus por livre e espontâneo. Eu queria ir atrás dele, entendeu? Porque as pessoas estavam me oferecendo Jesus. Eu acho que a gente não deve oferecer, a gente deve correr atrás dele. E foi isso que eu quis fazer, entendeu? Eu cheguei e disse assim, olha, eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Meus amores, pra mim é uma coisa muito maravilhosa eu aceitar um grande homem como ele é, né? Meus amores, deixa eu soltar, eu vou soltar pra vocês, é porque eu comecei a falar nele, aí já sai logo do sentido. Como eu mandei vocês ir atrás de um pastor, eu vou soltar um versículo que tem escrito nas suas escrituras, num livro, vou explicar algo pra vocês. Eu mandei vocês aceitar Jesus Cristo, procurar um pastor, não foi? Porque vocês têm que ter testemunha.
E aqui no livro de Cantares, que é o livro que todo mundo ignora, quando fala em rei, todo mundo ignora, só que as pessoas não caem a ficha que Deus é rei lá no céu e Deus é rei da terra também. E então, quando fala em rei, e essa sabedoria de Salomão, aqui no livro de Cantares, ela não pertence a Salomão. Nós não temos entendimento de nada se dele não for nos dado. Então, esse ensinamento aqui vem todo da mente de Cristo, vem todo da mente do nosso Pai, do Deus de Israel. Então, se eu vou falar para vocês agora por que eu mando vocês ir procurar um pastor para vocês aceitar Jesus. Primeiro, por que tu faz isso? Tu manda a gente ir numa igreja procurar um pastor para a gente aceitar Jesus. Como eu acabei de falar para vocês, tem que haver testemunha. E deixa eu falar mais algo para vocês aqui. Vou ler aqui, Cantares 2 e vou ler Cantares 8. Presta bem atenção. Presta bem atenção nesse versículo, que é confirmando o que eu acabei de falar para vocês. De vocês ir atrás de um pastor, entendeu? Para aceitar Jesus, ó. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada dos rebanhos e apacenta as tuas cabras junto os moradores dos pastores. Então, as minhas cabras, ele está querendo dizer o quê? Que as minhas ovelhas, eu mando elas para os pastores. Que era para que vocês, o que aceitem Jesus, é só vocês entenderem esse versículo. Ele foi bem claramente aqui, ele chegou para mim e disse assim, olha, ele cabra na boca, ele está dizendo para mim, ó, vou fazer uma comparação como se ele estivesse aqui na minha frente, né? Ele está dizendo assim para mim, Meire, essas pessoas que estão te acompanhando nas redes sociais, manda ela procurar um templo e elas o que? Aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da vida delas, entendeu? Eu vou repetir para vocês. Por isso que aqui ele tem que dizer assim, ó, sai-te pela as pisadas dos rebanhos e apacenta as tuas cabras junto aos as moradoras dos pastores. É pastores. Então, ele está mandando eu enviar vocês para o quê? Para um templo, para uma casa de oração. Que é uma igreja, justo, uma igreja, uma casa de oração, uma igreja. Para que vocês o quê? Acolhem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Meus amores, eu gosto de explicar as coisas bem direitinho, que é para vocês entenderem. Agora, bora para o livro de Cantar, ó. Para o livro de Mateus, que ele vai falar justamente sobre... Aqui eu vou ler para vocês, Cantares não, eu já li lá Cantares, eu já encerrei lá, agora estou em Mateus 22, vou ler a parábola da esbolda, bora lá? Esse tempo aqui eu estou só fazendo convite, mandando vocês ir para a casa de Deus, para que vocês recebam o quê? Para que vocês recebam o quê? O sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, vocês entenderam? Já expliquei a vocês, entendeu? Não vem de mim, não, esse entendimento não, vem dele. Entendeu? Mas por quê? Porque eu li as Santas Escrituras, não é porque foi o rei Salomão, então, cada rei representa Deus aqui na face da terra, só vocês entenderem. Cada reinado representa Deus aqui na terra. Essas pessoas que fizeram a vontade de Deus, tá certo que são ser humano, eles erram, né? Entendeu? Como nós estamos aqui na face da terra, a gente está sujeito a pecar. Mas o que vale é o nosso arrependimento. O certo não é pecar, o certo é não pecar, entendeu? Mas como acontece, né? Então, como o rei Davi, um grande homem cujo coração de Deus andava sempre com ele. Com certeza o Espírito Santo de Deus estava dentro dele, né? E ele fez o que? Ele falhou, né? Ele teve né? Então, mas quem foi que disse que Deus não amava ele? Deus amava, mas aquele dali, por isso todo pecado da gente gera consequência, né? O rei Davi, Deus amava ele, cujo que Deus elogiou ele, que o coração dele é conforme a vontade de Deus, entendeu? Mas nem por causa disso, Deus deixou de pesar a mão contra ele, não, avalie contra nós, entendeu? Sim, sobre os pastores, entendeu? Meus amores, cada reinado que representava aqui na terra era ele. Rei Salomão, aí quando o rei Salomão fez aquelas coisas erradas, ele já se afastou dele, porque vocês veem que Deus é santo, Deus não habita onde há, entendeu? Então, só tô falando que cada rei, Deus está no céu reinando, lá no céu, em cima, lá no céu, nas nuvens, acima de nós, glória a Deus. E aqui tinha uma pessoa que estava reinando conforme a vontade dele, entendeu? Por ele, rei lá no céu, rei aqui na terra. Ele reinou lá no céu e reinou aqui na terra, entendeu? Ainda reina para todo sempre, né? E agora que o governo dele vai vir para a terra, agora, glória a Deus, não vejo a hora dele se manifestar aqui entre nós, que para ele vir reinar sobre todas as nações, glória a Deus. Bora lá, meus amores? Vou ler a parábola, bora. Então Jesus, tomando a palavra, tomou a falar-lhe em parábola, dizendo:
Você está vendo? Ele sempre abre a boca por parábola. Ele não podia abrir a boca sem ser por parábola. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele tinha que abrir a boca dele por parábola, que tinha que se cumprir tudo que estava escrito, entendeu? Por isso que eu acabei falando aqui também, entendeu? Bora lá, continuando. Li o versículo 1, versículo 2. O reino do céu, o reino dos céus é semelhante a um certo rei. Você está vendo? Presta bem atenção, vou continuando. Que celebrou, ó, quando fala um rei, você já sabe que está se tratando dele, entendeu? Um rei que celebrou as bodas de seu filho. Glória a Deus, tá vendo? Glória a Deus. Entende a palavra de Deus? E você está vendo, ó, ó, eu vou repetir de novo esse versículo para vocês entenderem. O reino dos céus é semelhante a um homem. Não, a um certo rei. Meus amores, eu sempre me atrapalho aqui, eu vou repetir de novo, ó. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Você está vendo? Um rei. As bodas de seu filho. Então, porque vai ter um casamento. O rei vai o quê? Celebrar as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados. Nós somos o quê? Servo dele. Nós estamos fazendo o quê? Fazendo convite a vocês, para vocês aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, para que vocês sejam participantes das festas das bodas do Cordeiro. Você está vendo que aqui nós estamos o quê? Convidando pessoas para o reino do céu, entendeu? Por quê? Porque Cristo vai casar agora, entendeu? Muitas pessoas ignoram. Muitas pessoas ignoram quando eu leio essa parte aqui, porque acham que Cristo não vai casar. Não, Cristo não vai casar não, porque Cristo é santo. Com certeza ele é santo. Quem foi que disse que o homem, para ter uma pessoa, quem foi que disse que o homem vai deixar de ser santo? Não. O primeiro mandamento que Deus deixou lá no livro de Gênesis, disse assim, não é bom que o homem viva só. Por que ele vai querer que o filho dele viva só? Toda a eternidade, sem ter uma esposa. Por isso que lá... Por isso que lá no livro de... Como é que chama, meu Deus? No livro de Gênesis, na primeira folha, está dizendo assim, que ele fará para ele uma pessoa idônea, entendeu? Vocês vê que ele fez primeiro Adão, né? E se depois ele fez o que? Eva, ele tirou da costela dele mesmo e fez Eva. Todos os dois eram novinhos, mas o que está escrito lá, que ele ia fazer o quê? Uma pessoa idônea para ele, entendeu? Uma pessoa... Deixa eu repetir. Peraí, mas eu gosto de explicar as coisas a você. Bora lá pro livro de... Glória a Deus. Ó, presta bem atenção no que eu vou ler pra vocês. Deixa eu ler aqui. E o versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer, para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês prestem atenção que essa árvore, ela estava aqui no meio do jardim.
E Deus tá, e essa árvore, ela tá onde mesmo? Ela tá no mesmo canto. Deus não retirou, não. Deus só fechou o quê? Os portões, para que ninguém volte mais para lá, né? Então, assim, você vê que Deus fechou e colocou 2 anjos, né? Então, e expulsou o quê? O homem de lá do jardim do Éden. Por causa do quê? Por causa da desobediência, né? Continuando aqui. E disse, ó, eu vou ler o versículo que é justamente sobre o que eu estava conversando com você. Ó, e é o versículo 18, que é Gênesis 3 e o versículo 18, que é justamente sobre o que Deus disse que não é bom como esteja só. E disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Falar-lhe-ei uma ajudadora. Então, Deus disse que ia fazer o quê? Vocês acham que Deus vai voltar atrás com a palavra dele? Ele disse que ia fazer o quê? Uma ajudadora para ele, entendeu? Uma ajudadora adequada para ele. Então, ele foi fazer o quê? Uma pessoa adequada para ele, entendeu? Deus deixou bem explicado que não é bom como vivação. Vocês sabem que Cristo, ele é homem, né? É porque as pessoas não raciocinam, né? Glória a Deus. E sem dizer, deixa eu explicar. Eu vou só explicar as coisas nas Santas Escrituras para vocês. Bora pra cá pro livro de... Vocês sabem que Adão e Eva, vocês prestem atenção que eu vou dizer pra vocês. Vocês sabem que Adão e que Eva, que eles foram formados tudo no mesmo dia. No mesmo dia não, acho que foi depois, né? Acho que depois de um dia ele foi formado, né? Glória a Deus. Ele não, ela, né? Quer dizer. Depois que Deus, né? Ele dá... Deixa eu procurar aqui logo pra me soltar algo que eu ia soltar pra vocês. Peraí, deixa eu ver, acho que o Rafi foi passar agora. Pronto, já passei. Aqui nas Santas Escrituras, abre o quê? Aqui nas Santas Escrituras fala com vocês abertamente. É porque as pessoas não colocam, lê as coisas assim, sem parar para pensar. Preste atenção no que nosso pai vai falar aqui. Aqui ele está falando justamente comigo. Preste atenção no que ele falou aqui, ó. Ele apareceu para mim várias vezes em sonho. As pessoas rejeitam de falar o sonho das Santas Escrituras nos templos, nas igrejas. Muitas pessoas ignoram. Mas vocês não sabem porque vocês não examinam as Santas Escrituras. Olha o que ele pede para mim, ó. Não tema, porque não será envergonhada. Quando eu solto os meus sonhos, não precisa eu temer. Por quê? Porque ele disse que eu jamais vou ser envergonhada. Por isso que eu solto todos os meus sonhos para vocês. Quando eu vou prestar atenção, que hoje eu me lembrei de um sonho que eu ainda não tinha soltado para vocês. E já até me esqueci de novo, mas eu vou me lembrar de novo para soltar para vocês, entendeu? Ó, não tema, não será envergonhada. Não te envergonhe, porque não será humilhada. Disso aqui eu tenho certeza absoluta que jamais eu serei envergonhada, jamais eu serei humilhada. Sabe por quê? Porque quem está comigo é o Deus de Israel, entendeu? Ele abriu a boca não, ele falou comigo por pensamento, porque eu prestei atenção que quando a gente está assim pessoalmente com ele não conversa com a gente abrindo a boca não, entendeu? Ele faz o quê? Ele conversa pela mente da gente. Eu não sei como é que ele faz isso, mas eu, né? Então, é desse jeito que a gente conversa com ele, entendeu? Não é abrindo a boca falando não, entendeu? Eu acho que até quando a gente abre a boca deve ser um trovão, né? Porque vocês vê, eu prestei atenção que quando, nas Santas Escrituras ainda fala sobre isso, né? Que quando a gente escuta os trovão no céu, com certeza Deus falando alguma coisa. E é com a humanidade, entendeu? Quando há aquele trovão, né? É ele falando alguma coisa pra gente ajeitar os nossos caminhos, entendeu? E vocês o que? Vocês não reconhecem? Presta atenção, entendeu? Eu já vi quando chovia, né? Dava aquele trovão medonho, né? Então, glória, meus amores, para por aqui, vou continuar aqui. Mas a voz de Cristo é bem mansinha, porque ele já abriu a boca e falou comigo já. Eu insisti muito com ele num sonho e ele me disse um não. Ele disse assim, não, pra mim, desse jeito. Aí eu parei, né, um pouquinho, né? Aí depois eu comecei de novo, né? Incomodar ele, né? E foi que até que ele cedeu, né, pra mim, né? Claro a Deus. Na hora que ele cedeu, ele também quase me matava, né? Porque assim, meus amores, porque vocês sabem que quando a gente estamos assim, né, a gente não pode ver ele, entendeu? E eu tenho insistido tanto com ele pra ver o rosto dele, né? Que ele ainda me mostrou um pouquinho da sobrancelha dele. Na hora que ele me mostrou, foi o suficiente pra mim me acordar passando mal. Tá com 19 anos, nunca me esqueci desse sonho, de nenhum detalhe desse sonho. E então, assim, meus amores, ele foi meu grande amor. Mas na hora que ele me mostrou, ele desapareceu. Eu vi, né? Ele é muito lindo. A sobrancelha dele é bem branquinha, igual a lã. Lindo, lindo, lindo.
Então, assim, meus amores, aí eu passei 3 dias me sentindo mal, eu achei que meu coração não ia resistir, né? Mas ele me poupou, eu tô aqui eu com vocês, né? Depois de muito tempo. Depois de Senegal, é que ele apareceu mais pra mim. Esse foi o primeiro sonho. Aí depois disso ele apareceu pra mim as outras vezes, como eu já soltei o sonho pra vocês, entendeu? Vou continuar soltando aqui pra vocês. Não serás envergonhado. Peraí. E não te envergonhe, porque ele disse que não é pra mim ter vergonha de eu soltar os meus sonhos, as minhas visões pra vocês, não. E nem tampouco de falar o que todos relatam do sonho, entendeu? Oh, não te envergonhe, porque não será humilhada. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade. Que vergonha mesmo, viu? E não te lembrarás mais do opróprio da tua viuvez. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus amores, é maravilhoso, né? Por quê? Porque ele vai transformar a nossa mente, vai apagar certas coisas que é bom mesmo. Eu agradecer a ele. Eu não vejo apagar ele a hora dele chegar, apagar minha mente sobre essas coisas, entendeu? Porque para mim viver o quê? Um novo para ser com ele para toda a eternidade, né? Glória a Deus. Porque, meus amores, é isso que a gente almeja, entendeu? As dores serem apagadas, as dores do passado, entendeu? E nós vivemos com ele tudo novo, entendeu? Mas eu jamais me esquecerei dos meus 2 filhos, né? Os meus 2 filhos eu colocarei, toda a vida eu coloco, todos os dias eu coloco meus filhos nas mãos dele. Porque eu confio nele, entendeu? Eu confio nele, entendeu? Eu confio, ele nunca falhou, porque é que ele vai falhar? Ele jamais vai falhar, entendeu? Eu tenho uma certeza absoluta, entendeu? Porque o teu Criador... Agora chegou a parte maravilhosa, chega, né? Então, só. Porque, ó, é o versículo 5 agora. É Isaías 5:5 e o versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Vocês prestem bem atenção que quem foi que criou Eva? Quem foi que criou Eva? Foi Deus. Foi Deus que fez Adão e fez Eva. Pois então vocês entendam as Santas Escrituras. Aqui ele deixou bem claro. Vocês acham que Deus é um Deus que aqui esse profeta é o mesmo que Cristo está no Novo Testamento. Vocês acham que ele vai abrir a boca e... Meus amores, as pessoas não entendem as Santas Escrituras. Talvez passem por cima e ignorem. Façam isso não. Isso aqui é coisas santas, coisas sagradas. Porque o teu Criador é o teu marido. Então, Deus foi o marido de Eva, meus amores, com certeza, se ele tirou ela da costela dele, né? Que ele era marido dela, né? O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, aquele que se representa o Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento, ele é o mesmo, entendeu? De toda a terra. É para vocês entenderem. E Cristo, vocês prestem atenção que no Novo Testamento, Cristo fala várias vezes que ele é o quê? O primeiro Adão. É só vocês entenderem, entendeu? Vocês entendem as Santas Escrituras. Mesmo porque tu não explica mais melhor, mostrando nos versículos. Eu vou passar em versículo para vocês, ó. E depois eu vou voltar lá para aquele mesmo livro e vou soltar todinho para vocês. Para que fique bem claro, aqui ele está se identificando como 3 nomes. Nessa parte aqui, ele está se identificando como 3 nomes muito especial, que é para vocês entenderem, ó. Porque o teu Criador é o teu marido. Primeiro, ele está dizendo que Adão foi o quê? Adão que foi feito foi o quê? É o marido, Adão, ele fez, o primeiro quem foi que ele fez? Primeiro que ele fez foi Adão, pois então. Depois ele fez o que? A Eva. Então, ele está dizendo que ele é o quê? O marido de... Então, e em outros livros, no Novo Testamento, está dizendo que ele é Adão. Presta atenção. E aqui ele está se identificando como o Senhor, ó, o Senhor dos Exércitos de Anjos é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. Quando fala em Redentor, ele está significando, aqui ele está dizendo aqui no livro de Isaías que ele é o Cristo, o Messias, o enviado. Entendeu? É só vocês entenderem. O qual é chamado o Deus de toda a terra. Meus amores, pronto, não tem mais o que eu explicar a vocês mais não. Ele está dizendo que ele é o Deus de toda a terra. Mesmo pode continuar para nós? Bora lá. Vou mostrar aqui no livro que fala justamente sobre ele. Sobre isso, né? Vou aqui pro livro de... Deixa eu ver. Jesus, me ajuda. Tô explicando a tuas ovelhas, né? Me ajuda, né? Me ajuda porque tu sabe que eu confio em ti com a minha vida, né? Ele é digno de toda a confiança. Bora lá? Vai explicar aqui em Coríntios 15. Vou pro versículo 21 com vocês, que é o que tá marcado. Acho que não é nem o que tá marcado, não.
Ó, mas eu vou começar no 21, ó. Porque assim como a morte veio por um homem, vocês sabem que Adão comeu e pecou, ele morreu. Deus disse lá bem claro, bem, ó, eu vou repetir, eu vou falar pra vocês. É porque eu gosto de mostrar as coisas, peraí. Deus falou, foi com Adão, entendeu? Ó, presta bem atenção. Pra falar a verdade, eu não vi pecado em cima de Adão, não. Adão só não quis que Eva morresse só e perecesse, entendeu? Sem salvação. Foi por isso que ele comeu, mas ele poderia ter rejeitado, entendeu? Eu não boto culpa em Adão, não. Mas ele, já que ela comeu, provou do pecado, né? Então, provou do pecado assim, porque desobedeceu. Deus disse, não comeis, né? Eu vou ler pra vocês, ó. Meus amores, pronto, já achei. E ordenou, é o versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que no dia que comer dela, morrerás. Certamente. Não, peraí, não, já errei. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, que foi que Deus disse? Que no dia que Adão comesse da árvore do conhecimento, ele morria. Então, a primeira ordem foi dada a Adão. Então, ele já tinha certeza absoluta. No dia que ele provasse, ele morria. Entendeu? Por isso que quem provou primeiro foi ela, entendeu? Porque Deus falou pra ela, mas com certeza ele também falou pra ela, né? Só que o que? Foi só a desobediência. Aí vocês viram, ó, Deus deixou garantido pra ele que no dia que ele desobedecesse, ele morreria. Deus disse aqui, ó, certamente morrerás. Por causa de quê? Por causa da teimosia, entendeu? Agora eu vou continuar lendo aqui o mesmo versículo da parte de Adão. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Cristo. Vocês entenderam, né? Agora continuando. Porque assim como todos morreram em Adão, então, Adão comeu, todo homem comeu. Todo homem que provou do pecado, então. E ficou deserdado do reino do céu, entendeu? Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, por isso que Cristo está falando que ele é o quê? O segundo
Adão, entendeu? Mas eu vou ler nas Santas Escrituras. Vou continuando aqui, ó. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias dos os que são de Cristo na sua vinda. Então, a primícia, porque quer dizer que ele foi o primeiro a ser ressuscitado entre o mundo dos mortos. Ele foi o primeiro, entendeu? Continuando aqui, para vocês entenderem, ó. Deixa eu pegar daqui de baixo. Semear-se corpo natural, que foi o corpo que foi o corpo do pecado, né? Semear corpo natural. Ressuscitará, foi o mesmo corpo que Cristo ressuscitou. Ressuscitará corpo espiritual, que foi o mesmo corpo que Cristo ressuscitou. No corpo o quê? No corpo espiritual, que era o mesmo corpo que ele vivia com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Continuando aqui. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Você está vendo? Do jeito que é aqui o meu corpo aqui, também há o corpo espiritual. Do mesmo jeitinho, da mesma forma. Assim será também, assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo, Adão, espírito vivente. É vivificante. É vivificante. Quase que eu não falo, mas falei. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês. O primeiro Adão foi quem? Aquilo já está se explicando. Nesse versículo aqui ele está dizendo. Eu vou repetir para vocês, ó. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, ele já está falando que Cristo, ele é o quê? Ele é Adão. O último Adão, entendeu? Aqui, o último Adão, porque ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro, ele é o último. Por isso que aqui está dizendo, lá aquele versículo ali para vocês, que o seu criador é o seu esposo, o seu marido. Porra, então aqui está dizendo o quê? E as pessoas ainda não caem a ficha que Cristo vai casar. Cristo vai casar agora no arrebatamento da igreja. Entendeu? Deixa eu... Agora eu não vou explicar mais nada para vocês. Terminar essa parábola para vocês. Das bodas do cordeiro. Bora continuar? O reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então vocês podem ter certeza que ele está o que? Celebrando as bodas do seu filho. O que é boda? Ele está celebrando as bodas. É o que? Um casamento. Continuando aqui. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Nós estamos convidando as pessoas para participar das festas das bodas do Cordeiro. Essas pessoas são pessoas já levantadas por ele para o quê? Para convidar vocês para as festas das bodas do Cordeiro. Depois que eu solto essa parábola, eu solto o sonho que Cristo apareceu para mim, pregando o evangelho nas redes sociais para mim, entendeu? Ainda confirmo mais nas Santas Escrituras para vocês, porque eu sou desse jeito, entendeu? Porque enviou outros servos, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois já cevados, já mortos, e tudo já está pronto. Vinde as bodas. Olha, presta bem atenção. Cristo está mandando a gente convidar só vocês, porque já está tudo preparado. Está faltando só vocês o quê? Acolher o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele tá fazendo, eu vou repetir esse versículo aqui para vocês, ó. Meu jantar, os meus bois e cevados já morto, e tudo já pronto. Vinde as bodas. Ele tá só chamando vocês para vocês participar, já tá tudo pronto. Ele, porém, não fazendo caso, foram uns para o seu campo, outros para o comércio, e outros apoderado-se dos servos, os trajaram e mataram.
que está acontecendo agora. Vocês viram que tem países por aí que estão pegando aqueles convidados de Cristo, estão matando? Pois então, é só vocês entenderem. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviou os seus enviou o seu exército, glória a Deus. Aí o exército dele na terra, glória a Deus. Destruíram aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: a esbolda, na verdade, está preparada, mas os convidados não eram dignos. Então, nós estamos convidando vocês. Como vocês estão rejeitando, não, por que Cristo abre a boca e diz que as pessoas não são dignas? Por quê? Porque a gente estava fazendo um convite, vocês estão recusando, entendeu? Porque vocês estão recusando. Vocês não estão querendo participar de quê? De vocês terem vida eterna para sempre com Ele e viver uma vida maravilhosa, sem dor, sem angústia, sem sofrimento. Então, vocês não são dignos. Por isso que está escrito aqui. Entenderam? Se vocês aceitassem Jesus, como é que colocassem o nome de vocês no livro da vida para esperar por Ele. Ele está às portas. Ele está às portas. E depois as saídas dos caminhos e convidai para a esbolda a todos os que encontrastes. Ele está mandando nós convidar todos vocês para o quê? Para participar das festas das bodas do Cordeiro. Por isso que eu digo a vocês, aceita Jesus. É o teu passaporte. O sacrifício de Cristo é o teu passaporte para tu participar das festas das bodas do Cordeiro. Entreguei para vocês, né? E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos os quantos encontraram. Encontrando maus como os bons. Glória a Deus. Isso é tanto os maus como os bons é o que? Justamente na festa do arrebatamento. É justamente no dia do arrebatamento. Porque Deus vai separar uns para um lado e outros para o outro, entendeu? Olha. Todos quantos encontrares tantos como os maus como os bons. E a festa nupcial, só para vocês verem como é uma festa de casamento, ó. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Nós somos o quê? Nós somos convidados. Tem a noiva e tem o que? Os convidados, entendeu? É só vocês entenderem. E as pessoas o que? Não leem, ainda ignoram. Cristo o que? Está chamando vocês ao arrependimento. A igreja dele se conserte para vocês participar das festas das bodas do Cordeiro. Cristo vai casar. É o nosso rei, o nosso salvador, né? É o primeiro Adão. Ele vai casar agora. Meus amores, ainda peguei essa parte na Santa Escritura, que ele vai casar do jeito que deve ser. Meus amores, é muito maravilhoso. Glória a Deus. Continuando aqui. A pegar. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste de núpcias. Por isso, meus amores, que eu falo para você. As pessoas me ignoram, falam que eu sou uma pessoa... Por quê? Porque eu chamo vocês à santidade. Essa pessoa que estava lá, elas não estavam trajadas com as vestes toda branca. Como eu até tive um sonho que ele tinha uma porta bem estreitinha e estava chegando pessoas lá nessa portinha, as pessoas todas trajadinhas de branco. E ele chegava e sentava essas pessoas num banco. Então, esses bancos de igreja católica, né? Que é um bocado de banco assim, um atrás do outro. E ele só pegava essas pessoas sentavam um do ladinho do outro. As pessoas ficavam sentadas do ladinho, toda vestida de branco. Aí isso aqui cabe o quê? Para essas pessoas que vão ser colhidas da face da terra, que vão ser o quê? Lançadas no... Eu não vou nem ficar falando sobre esse detalhe. Só estou explicando para vocês. Vai ser separado o joio do trigo. Porque as pessoas que não estão com as vestes, o quê? Toda branca, lavada pelo sangue do Cordeiro. Meus amores, depois que eu falo com vocês, tem que haver santidade, não custa nada, se desfaz de tudo. Muitas pessoas vão perder o quê? A própria salvação da sua alma por causa de quê? Primeiro, porque vocês não
se santificaram. Segundo, primeiro, porque vocês não se santificaram. Segundo, porque vocês não se deslargaram da velha pessoa. Aquela velha, vocês aceitaram Jesus, mas vocês o quê? Ainda tá com ela, aquela velha pessoa por perto de vocês. Qualquer coisa vocês estão entendendo? E Cristo visita. Cristo não só, muitas pessoas pensam que Cristo só visita. Ah, não, Cristo só vai no templo, na casa dele. Não. Cristo já entrou aqui dentro da minha casa várias vezes. Hoje mesmo, hoje agora, hoje domingo, hoje mesmo ele já veio aqui na minha casa. Não sei se ele ainda tá aqui por perto de mim, né? Porque vocês sabem que ele corre o mundo inteiro, né? Resolvendo as coisas dele, entendeu? E então, meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Ele visita a casa de vocês e vê o comportamento de vocês, tanto lá no templo como fora. E também ainda tem anjos, entendeu? Pra o quê? Pra ficar ao teu derredor, entendeu? E a igreja de Cristo quer subir com ele no arrebatamento, mas o quê? Não se santifica. Tem que haver santificação. O nome eternidade, eu já peguei um versículo. O nome eternidade é santo. Eternidade, o nome é santo. E quem habita lá na eternidade, ali no céu, nas mais alturas, então, é o Altíssimo, sublime. Então, tá falando dele. E como é que as pessoas querem ir pro céu com unha pintada, a boca cheia de batom, o rosto cheio de pó, a sobrancelha feita, bota um negócio nos olhos. Deus te fez linda, vocês são umas rosas lindas, maravilhosas, não precisa de enfeite para vocês, não. Entendeu? Cristo não olha para a aparência do ser humano, não. Quando vocês fazem isso, vocês estão fazendo isso para poder chamar a atenção dos outros, não para chamar a atenção de Cristo, que vocês sabem nas Santas Escrituras que Cristo não vê esse tipo de arrumação. Ele vê o quê? O teu interior por dentro, como tu é. Entendeu? E as rosas dele, todas as rosas dele que ele fez, ele acha elas lindas. Entendeu? Não precisa de enfeite, não. E como eu já li também, né, sobre essa parte com vocês no livro de quê? Em outras partes das Santas Escrituras, sobre o quê? Sobre o nosso vestiário. Sara agradou a Adão. O seu senhor, ela tinha tanto respeito por Adão que ela chamava Adão Senhor. Meu Senhor. Ela tratava ele assim, meu Senhor, entendeu? Do mesmo jeito, meus amores, a gente deve fazer a mesma coisa. A gente tem que tratar nosso Senhor, nosso Salvador da nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, como Senhor. E o quê? Aquietar as coisas que tem escrito nas Santas Escrituras. Muitas pessoas que tem escrito aqui, as pessoas ignoram. Ah, tem uma pessoa que chegou e disse pra mim, não, isso é do tempo antigo, agora Jesus é outra coisa, Jesus já aceita tudo. Não, Jesus não aceita tudo, não. Sabe por quê? Porque ele é o mesmo, lá do início. Cristo, eu já mostrei pra vocês que ele é o que? O mesmo do início, é Adão. Porque vocês veem que lá que eu tinha um reino, e aquele reino foi perdido? Foi não, aquele reino está guardado. Então, Cristo estava aqui na terra, mas ele voltou para lá de novo, ele está lá no reino dele. E ele vai trazer esse reino justamente aqui para a terra novamente. Quando ele trouxer a nova Jerusalém, é o reinado dele. Entendeu? E ele vai fazer o quê? Para ele vir para cá, ele vai ter que fazer novo todas essas coisas. Céu, terra, entendeu? Mas para estudar há um tempo. E agora está se aproximando para o final dos tempos, entendeu? Deixa lá com ele, né? Glória a Deus, os tempos, deixa com ele, né? Mas, meus amores, vocês prestem atenção. Você presta atenção. Cristo está voltando. Agora é tempo de preparação, é tempo de conserto. Se conserta, Cristo está voltando. Tem que haver arrependimento, tem que haver transformação de vida e tem que haver santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu continuar aqui. E o rei entrando para ver para ver os convidados. Você está vendo que nós somos o que? Convidado. As pessoas são o que? Convidados. Tem o que? Tem o rei e tem o que? A sua esposa. É Cristo e a sua esposa, entendeu? É só as pessoas entenderem as Santas Escrituras. Viu ali um homem que não estava trajando com veste de núpcias. Núpcias você já entendeu, né? Os convidados, nem todos estavam aqui adequadamente para participar do quê? Justamente das festas do Cordeiro, entendeu? Mas eu vou continuar aqui, eu vou ficar falando vocês não. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Vocês veem que ele repete aqui bem 3 vezes o nome festa nupcial. Festa de quê? De casamento. Só que as pessoas ignoram, não soltam isso para a igreja, não. E vocês estão que prestem a perder o arrebatamento por falta de santificação. O que eu vejo no templo dele é só falta de santificação. Por isso que ele me mostrou bem o 7º sonho, ele me mostrou o quê? Ele me mostrou uma cabeça, ele me mostrou, foi
4 casas. A primeira estava desocupada, não tinha ninguém, né? E ele mostrou 3 casas. 3 casas tinha 3 mulheres, que vocês sabem que igreja representa o quê? Religião, né? Representa, cada tempo representa uma mulher, né? Então, a primeira casa, ele olhou, meus amores, eu vou fazer aqui. Cristo veio para buscar a igreja, né? Ele chegou lá no templo católico, ele olhou, não vai comigo, eles adoram ídolo. Foi pro templo evangélico. Quando chegou lá no templo evangélico, ele disse assim, não, que é a segunda casa que tinha uma mulher. Ele olhou e disse assim, não. Aí eu peguei, quando foi na terceira casa, ele chegou lá, aí o semblante dele mudou logo, foi um semblante de alegria. Quando ele se virou para mim, ele deu um sorriso para mim, eu deixei lá e saí. Então, quando eu vi que ele se agradou da terceira casa, que tinha essa mulher lá dentro, é o primeiro templo que ele construiu com 3 dias. E esse templo tava o que lá? Paradinho. Entendeu? Ele estava vindo, seguindo, esse tempo estava vindo, mas poucas pessoas, o que agora a igreja dele está se corrompendo com o quê? Com a vaidade, entendeu? Não pode, vocês estão jogando a oportunidade de transformação não, de salvação, não é nem de salvação, como é que eu quero dizer, meu Deus? A oportunidade que vocês estão jogando fora agora de você estar com ele no arrebatamento. Aí vocês vão ter que padecer, porque vocês não escutaram. A Cristo disse, vocês sabem por que foi que o inimigo de nossas almas foi expulso do céu, por causa de quê? Por causa de vaidade. Ele queria ser mais do que Deus, ele queria estar em cima do trono de Deus, entendeu? Por isso, meus amores, que eu digo a vocês, tem que haver santificação. E as pessoas não querem se deslargar das modas do mundo, vocês têm que se trajar até bem. Vocês acham que... mesmo essa que Deus vai levar, Deus quer só o nosso corpo, Deus não quer, Deus quer só a nossa, como é que as pessoas falam? Nossos pensamentos, acho que é assim que o pessoal fala. Meus amores, Deus não quer só, vocês veem que Deus ressuscitou foi inteiro. Do mesmo jeito ele vai fazer conosco, e vai tirar aquelas pessoas que dormiram do sepulcro, ele não vai deixar o corpo delas lá, não. A alma delas estão com ele, mas o corpo está lá no sepulcro. Vocês acham que ele vai deixar lá? Não, meus amores, ele vai tirar o corpo da gente de lá, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, tem que haver santificação. Muitas pessoas, eu já vi pessoas dizendo assim, Deus só quer Deus só quer a nossa alma, sei lá como é que as pessoas falam. Deus não quer só a alma, Deus quer o nosso ser todinho. Porque ele nos fez todinho. Ele diz que até os cabelos que eram na nossa cabeça é contada, vale o restante do nosso corpo, entendeu? Então, meus amores, Deus não é um Deus que queira só, tá entendendo? Deus, ele é perfeito em tudo, ele quer que a gente também seja igualmente ele. Como é que meu pai é um pai perfeito, e como é que eu posso ser uma filha imperfeita? Não, eu tenho que agir igualmente o meu pai faz, entendeu? Vocês entenderam, né, meus amores? Eu gosto de explicar as coisas, entendeu? Mesmo assim, sem assim, quase não dá pra vocês entenderem, mas dá pra vocês entenderem. Esse versículo aqui, esses 2 últimos versículos que eu vou soltar para vocês, é um grande importância, preste atenção. Disse então o rei aos servos, amarrai, quem mandou foi Cristo, Disse-lhe então o rei aos servos, amarrai o de pé e de mão, levai porque ele estava o quê? Ele estava o quê? Lá na festa. E Cristo mandou fazer o quê? Amarrai e levai. Levai porque ele estava onde? Então, assim, para o quê? Presta bem atenção onde é que essas pessoas vão ser lançadas. Amarrai pé e mão. E levai e lançai nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dente. Haverá o que? Pranto, vai ser o que? Lançado nas trevas exterior, entendeu? Porque muitos somos chamados, mas poucos somos escolhidos. Porque, por isso que eu digo a vocês estão fazendo de tudo para ir para o céu. Tá certo, tudo muito bem. Mas se santifica. A eternidade é um nome que é santo. Deixa eu procurar. Se eu encontrar aqui para vocês, eu leio para vocês. Eu já encerrei lá, viu? Vou ver se eu encontro aqui. Glória a Deus, já fui mesmo em cima. Glória a Deus, eu vou soltar para vocês, Porque... assim diz o Altíssimo e o Sublime, que habitam na eternidade, e cujo o nome é santo. Então, meus amores, o nome é eternidade, onde Cristo mora, é santo. Avalie o lugar. Aí as pessoas, não, vou desse jeito. Eu já escutei uma pessoa abrir a boca e dizer assim, Cristo quiser, ele me aceita do jeito que eu sou. Não, meus amores, muito pelo contrário. Nós que temos que mudar e ser igualmente ele quer, igualmente ele almeja. Porque ele não almeja nada de ruim pra nós, ele almeja coisas boas. Quem foi que eu vi uma pessoa
que saiu dessa vida, que o anjo Miguel me deu prazer, e ele por permissão dele, né? Deu conhecer uma pessoa que partiu dessa vida. Ele partiu bem velho, mas quando ele saiu daqui, ele saiu novo. A alma dele saiu bem novinha, e o corpo dele também vai ser transformado igualmente a alma dele, entendeu? Porque, meus amores, as pessoas ficam nessa velhice. Ai, muitas... Não façam isso, não. Eu vou continuar lendo aqui. É porque, meus amores, não é questão que eu ignoro, não. Porque se isso nos afasta de Deus, afasta isso de vocês. Menos a presença dele de nós, entendeu? É o que eu quero dizer a vocês. Porque, olha, Isaías 58, o versículo 15. Porque assim diz o Altíssimo, porque diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, na altura e no lugar santo habito. Meus amores, podia encerrar para vocês aqui, para vocês entenderem como lá tudo é santo, ele é santo, tudo é santo, entendeu? Temos que santificar para ir para lá. Como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Entendeu? Presta bem atenção. Eu vou ler aqui o versículo 14, eu li o 15, agora eu vou ler o 14 para vocês verem como tem que haver preparação para a gente, justamente para esse canto. Tem que haver preparação, ó. Disse aplanai a estrada, aplanai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Aqui ele está pedindo o quê? Para nós deixar o quê? As vaidades, as coisas que nos afastam dele. Qual é o tropeço que tem da gente chegar à eternidade? As pessoas não conseguir perdoar os outros. Essa semana eu fui pedir perdão a uma pessoa. Por quê? Porque muitas pessoas vão deixar de ganhar salvação por causa que não renuncia, não perdoa as pessoas, continua tendo raiva. Corre, vai atrás, pede perdão a essa pessoa. Não interessa se ela te perdoa ou se não te perdoa. O importante é você pedir perdão, entendeu? Quer dizer que a gente pede, não é para que a gente seja perdoado, que tá no querer daquela pessoa, se ela perdoa ou não, entendeu? A gente pede pra gente se arrepender, entendeu? Aí ele tá dizendo aqui pra gente tirar, ó, retira o tropeço do caminho do meu povo. Tá falando também justamente para os pastores começar a conversar com as ovelhas, pedir para as ovelhas que tenham arrependimento, que as pessoas vá e chegue para as pessoas que têm raiva, que têm rancor, peça perdão, diga que você a ama, entendeu? E perdoe, porque por causa, se você não perdoar, você pode perder a sua salvação. E também mais algo, a gente o quê? Muitas pessoas não se largam da vaidade. Por isso que eu digo que a gente pode perder a nossa salvação por mínimos detalhes. Muitas pessoas, quais são os tropeços que nos impedem? É o quê? Falta de perdão, é falta de santificação. As pessoas hoje, preste atenção, vou fazer uma comparação, um ímpio com um evangélico. Não há muita coisa de diferente não, porque o evangélico quer estar vestido igualmente o ímpio. O ímpio não, porque ele não se converteu, não conhece a palavra de Deus, ele não aceita Jesus. Mas nós que aceitamos, nós temos que ser lavados e remidos pelo sangue dele. Nós jamais pode o quê? Tá igualmente o mundo, entendeu? Tem que haver santificação. Como eu li aqui, agora eu vou ler o versículo da santificação, vou fechar com ele. Chave de ouro para você. E vou encerrar esse vídeo. Pronto, já tá em cima. Segue-se a paz com todo. Ó, segue-se a paz, você sabe que segue a união. Segue-se a paz com todo e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver a Deus se nós o que não tiver com paz e nem topou com santificação. Se nós não se estivesse santificando, a gente não vamos ver ele não. Tá aqui escrito. Hebreu 13, o versículo 14. Segue a paz com toda, a união. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele deixou bem claro. Em duas palavras, para mim ele já falou a Bíblia inteira, em duas palavras. Porque se eu não... Como ele falou mesmo, tem outra parte também que aqui tá falando, né?
Se eu achar, eu solto pra vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não é esse. Deixa eu ler só esse versículo aqui. Ele, porém, respondeu e disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Por isso que tem aquela parte lá que eu li, que vai ser o quê? Tirada, né? E jogada fora. Glória a Deus. Aí eu tenho pena. Por isso que eu prego pra vocês abertamente. Se santifica. Deixa eu ler aqui pra vocês. Glória a Deus. Meus amores, eu marquei, agora eu não tô achando. Que é o mandamento. Que é pra gente nos amar assim como Cristo nos amou, entendeu? Deixa eu ver se esse aqui é não. Que eu ainda não peguei aqui. Não, não achei. Se eu achasse aqui, eu só tava pra vocês, mas não tô achando. Glória a Deus. Meus amores, eu tenho que marcar aqui pra poder encontrar e socar pra vocês. É porque tem a minha Bíblia muito marcada, né? Mas eu não achei, vocês me perdoem, depois eu acho só pra vocês. Eu não sei nem onde é que anda. É uma parte que ele diz que ele manda nós amar uns aos outros. E eu não tinha pegado ainda, mas eu lendo, né? Ele estava falando que é pra gente amar uns aos outros. Isso é um mandamento que Cristo nos deu. E eu vejo que essas pessoas não fazem isso não, entendeu? Nem tão pouco são unidos. Nem fazer e nem tão pouco são unidos. Deixa eu ver se é aqui. É não, aqui é semear. A João. Agora ver se eu encontro por aqui. Não, meus amores, não achei. Vocês me perdoam? Pronto, já achei. Glória a Deus. Oh, procurando, eu achei. Pra vocês verem, ó. É João 16. Procura na tua Bíblia, João 16. Isso é um mandamento que Cristo nos deu, ó. 16. Cadê? Glória a Deus. Tá aqui. Não, é João 16. E o versículo qual é? Versículo 12. O versículo 12. Presta atenção, versículo 12, ó. O meu mandamento é este. Cristo deixou um mandamento na terra, ó. O meu mandamento é este, que vós ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo deixou, isso é um mandamento. Quando eu peguei essa parte aqui, eu fiquei de boca aberta, que as pessoas não fazem isso dentro dos templos, não. Não, de maneira nenhuma. Entendeu? As pessoas, quando vão para a casa de Deus, elas têm pressa em terminar o culto para ir embora para sua casa. Quando elas estão nas festas, elas passam horas e horas. O culto tem que ter horário marcado para começar. A gente não tem horário marcado para começar, não. Porque chega às 7 horas, 7h10. Uns chegam antes, outros chegam depois. Então, não tem horário para vocês chegarem na igreja, mas tem um horário. Tem um horário que tem para cumprir quando vocês saem da presença de Deus. Isso eu acho ridículo. Entendeu? Esse aí não era para ter nem horário. Enquanto Deus estivesse lá falando com o povo, não tinha que ter horário, não. Fosse chegasse 9, chegasse 10, continuasse Deus falando, entendeu? E as pessoas não. Chegou aqui a hora, bora-se embora.
Quando estão na festa, não. Quando tá na festa, roda a noite inteira pro inimigo. Lá, às vezes, tem muitas pessoas que perdem a vida. Mas o que? Por isso que eu digo, é falta de respeito muito grande. Entendeu? Muitas pessoas, o quê? Quando tava no mundo, eles iam para as festas, eles passavam a noite inteira dançando, ainda tinha fogo. Quando amanheceu o dia ainda ficava, entendeu? Muitas pessoas são assim. Vai pra casa de Deus, lá dá sono, lá mexe no celular. Eu vou falar umas verdades agora, porque eu tenho que falar. Ó, quando estão na casa de Deus, se estão louvando a Deus, cultuando a Deus, lá no céu não tem celular, não. Quando a gente abre a boca para cantar para Ele, é só cantando para Ele, só em dedicação a Ele. Nas igrejas, não, as pessoas é cantando com a boca e a mente, o celular tá no... A mente tá no celular, a boca tá cantando para Deus. A mente tá no celular, tá mexendo no celular. Então, se Jesus vir, Jesus na mesma hora Jesus te deixa. Aquela pessoa que está em espírito e corpo e alma louvando a Ele, pode ter certeza que essa pessoa se some daí. Ela se some de dentro do templo, ela se some de dentro da casa de Deus. Mas essas pessoas, elas estão lá, contando a hora, elas não esperam ver um minuto. Se falta 10 minutos, elas levam lá o celular para ficar olhando. Se falta 10 minutos, elas dizem, falta 10 minutos para poder terminar o culto, para mim ir embora para minha casa. Elas não suportam mais ter a presença de Deus. Só que o canto onde vocês vão estar, que vocês estão tentando ir para lá, o canto ele está lá para toda a eternidade. Por isso, meus irmãos, por mim, quando eu ir para a casa dele, por mim eu ficaria lá para sempre. Eu nunca mais sairia de dentro da casa do meu pai, entendeu? Porque o meu lugar é lá, dentro da casa do meu pai. E as pessoas o quê? Tem pressa de sair da presença dele. Tem pressa em deixar ele abandonar ele. Isso aqui meus amores, vocês me perdoem, mas a verdade tem que dizer. Então, não é que eu vá para reparar, não. Quem tá reparando vocês é ele. Entendeu? Quem tá reparando vocês é ele, entendeu? Tá certo quando a gente abre um celular para botar um hino, para ser cantado, tudo muito bem. E outra coisa, esses hinos que são cantados, nem todos eles agradam a Deus. Canta os hinos das harpas. Hino mesmo que a gente abre a harpa e começa a louvar, cultuar ele, entendeu? As pessoas hoje em dia, meus amores, a igreja dele tá toda corrompida. Tá toda corrompida. Os pregadores, os pastores, vendendo a palavra de Deus. Vamos para um canto só se me derem dinheiro. Aí eu vou e prego a palavra de Deus. Não me der dinheiro, eu não vou pregar, não. Outro canto, eu só vou cantar na igreja, eu vou cantar no canto se me pagarem. Me pagarem muito bem pago. Então, assim, Deus não gosta disso, não. Vocês sabem disso? Agora, se vocês fizessem isso, se vocês ajudassem a órfã, o viúvo, ajudar aquelas pessoas necessitadas da casa do meu pai, com certeza o meu pai se agradaria com vocês. Mas do jeito que vocês fazem, Deus não agrada as pessoas não pensam, não pensam nos outros, não. Por isso que Deus pegou aquela passagem daquele homem, que ele cumpria tudo que Deus mandava. Cumpriu os 10 mandamentos, sei lá como é, né? Então, se ele cumpria tudo que Deus queria, aí Deus olhou para a riqueza dele e disse assim, vai, vem tudo que tu tem. Isso aqui, sabe para quem é? Isso aqui é para os cantores muito ricos, que ganharam muito dinheiro às custas da palavra de Deus, os cantores muito ricos. Isso também é para a custa desses pregadores muito ricos, para esses tempos que estão muito ricos. Cristo manda falar o que para vocês? Vou falar o que está escrito nas Santas Escrituras. Ele chegou e disse assim, ó, no arrebatamento agora, ele vai falar assim, vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Aí tu volta, tu vem, tu me segue. Tu vai ter um passaporte para tu ir para o reino do céu e ficar lá comigo. Se não for assim, não entra não. Por isso que Cristo disse, é mais fácil um camelo passar no... Você vê que um camelo é enorme de grande. O fundo da agulha é bem... Ó, acho que ainda é menos do que isso aqui, o fundo da agulha. Então, e Cristo disse o quê? Que um camelo passa no fundo da agulha. Eu não duvido que um camelo passe no fundo da agulha. Não, entendeu? Eu não duvido que um camelo passe no fundo da agulha. E Cristo disse, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico herdar o reino do céu. Entendeu? Por quê? Porque o teu coração não tá em Deus, não. Tá nas tuas riquezas. Por isso que eu digo a vocês, meus amores. Tem sim, tem. Pode ter sim, à vontade. Mas o que? Faz o que tá escrito. Cristo, muitas vezes, ele brigava com os fariseus. Brigava não, Cristo combatia, né? É um combate, um bom combate, né? Um combate dele, eu acho lindo os combates dele. Ele pegava para os fariseus, que os fariseus exploravam muitas pessoas, mas não ajudava nem elas. Nem eles ele não ajudava, mesmo com um dedinho, a ajudar aquelas pessoas a seguir, entendeu? Eles fechavam o que? As portas, como muitos tempos tem hoje, que fecha o que? As portas na cara da o que? Muitos tempos fecha a porta na cara das ovelhas dele. Muitas pessoas com precisão, com necessidade, eles fazem o que? Eles fecham a porta. Meus irmãos, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Vocês me desculpem por eu falar, mas é porque tá escrito. E se está escrito, porque aconteceu. Aconteceu, ainda está acontecendo até nos dias de hoje. Agora,
Cristo está direto falando que vai ter um grande revivamento, né? Então, esse grande revivamento vai ser com tanto para o povo brasileiro como para as outras nações, como para o povo de Israel. É a vinda dele. É a vinda dele. Na vinda dele, ele vai trazer um grande revivamento para vocês. Para o povo judeu, para o povo brasileiro, as pessoas que perderam a oportunidade por causa de detalhes, eles vão querer agarrar com um dente, mas só que vocês vão sofrer, vocês vão padecer. Eu peço muito ao meu grande amor, eu intercedo muito, essas pessoas que vão ficar, eu intercedo muito a ele por vocês, que vocês, que vocês permaneçam firmes, não se marquem com o que vai vir pela frente, que vocês sabem que é a leitura facial e com o chip que tem na mão, entendeu? Que vocês passam lá, ninguém vai me roubar, porque tá com o chip aqui, né? Ninguém vai me roubar, tirar os meus dados. Então, você vai lá no mercantil, passar por sua mãozinha, comprar tudo. Marcou a facial com a leitura, né? A leitura facial, né? E a outra, com o chip na mão. Então, ele escaneia os teus olhos, nos teus olhos, ele escaneando os teus olhos, é a marca que tem, da besta que vai ser ou marcada ou na testa ou então na mão. Então, aí então, meus amores, vocês vigiam. Tempos difíceis não veio. Ainda bem que Cristo, ainda bem que eu peguei, glória a Deus, eu amo muito meu amado. Porque agora no livro do Apocalipse ele disse que esses dias não fossem abreviados, vocês não iam resistir não. Qual é o povo, qual é as pessoas que vão resistir vendo isso acontecer, sem poder comprar comida, sem poder comprar um remédio? Por quê? Porque se vocês forem comprar, vocês têm que se marcar. Se vocês se marcar, vocês perdem a salvação da alma de vocês, entendeu? Por isso, meus amores, que a noiva de Cristo fala com vocês abertamente. Meu amado abre a boca dele por parábola com vocês. Eu abro a minha boca pessoalmente para vocês. E falo que vocês não se marquem. Porque, meus amores, agora a Babilônia vai por terra. A Babilônia vai por terra agora no arrebatamento do nosso amado. Agora ela vai por terra, porque o pecado dela, como está escrito no livro do Apocalipse, se acumulou até o céu. E Deus se lembrou. E Deus vai, né? Deus é justiça. Deus é justiça. Deus é justiça. Então, Deus é justiça. E Deus vai requerer o quê? Dela, o sangue dos profetas. Entendeu? Porque Deus veio fazer o quê? Cristo agora no arrebatamento vem o quê? Justamente pegar as primícias. Deixa eu ler para vocês. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Com mulheres são com religião. Religião do tempo católico, religião do tempo evangélico. Fora as outras denominação, né? Porque são tantas e Cristo só é um. Aí fica fazendo placa de igreja, deixa que lá no céu não tem placa de igreja não, só é um templo para as nações todinhas. É um templo para todas as nações se reunir, glória a Deus. Cujo que eu já até vi um pedacinho desse templo e ele é lindo igual meu amado. Então, assim, porque são virgem, porque não abre mão da verdade. Nós somos virgens porque nós não abrimos mão da verdade para o quê? Para nós não contaminar a nossa boca, nem tampouco o nosso entendimento com as coisas da terra, com pregações que não devem, entendeu? Vou continuar aqui, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Vocês vê que naquele tempo antigo, para onde Jesus ia, os discípulos iam atrás dele. A multidão corria atrás dele. Por isso que eu digo, se vocês se firmarem aqui, vocês estão salvos. Se vocês se firmarem aqui, não se desviar daqui, tantinho assim, entendeu? Eu me santifico, é aqui na Santa Ceia. Não precisa nem alguém chegar para mim e dizer assim, para de fazer isso. O que eu parei de fazer, porque eu achava que não era pecado, ele disse assim, tira a trave do teu olho para depois tu falar com as minhas ovelhas. Eu vou falar porque eu tenho que falar. Eu fazia a minha sobrancelha, você está vendo que ela tá cheia de, acho que é canhão, né, que chama, né, canhão, né. Então, eu fazia a minha sobrancelha e depilar as minhas pernas. Aí, né, quando eu converso com o povo abertamente nas Santas Escrituras, eu tive 2 sonhos. O primeiro sonho foi quando eu fiz a minha sobrancelha. Ele disse que eu estava com uma trave no meu olho. E tem esse versículo nas Santas Escrituras. Aí, e tem até assim uma frasezinha bem pesadinha, né? Porque é pra gente criar vergonha na nossa cara. Eu falo de mim, né? Ele disse assim, hipócrita, tira a trave do teu olho, para poder tu chegar a falar com teus irmãos. Aí eu disse assim, ele tá chamando a minha atenção, vou obedecer a ele. Deixei de fazer a sobrancelha, tá aqui, tá vendo? Aí eu peguei e disse assim, não, eu vou fazer as minhas pernas. Acho que não é pecado depilar minhas pernas, não. Aí eu peguei e fui depilar minhas pernas.
Ele pegou, outro sonho, ele apareceu, eu sonhei outra vez com outro algueiro no meu olho. Mas era um cisco no meu olho, que ele não saía esse cisco do meu olho. Aí eu peguei e disse assim, foi porque eu depilei minhas pernas, não pode depilar as pernas. Aí eu peguei e disse assim, tá, por isso, meus amores, eu amo, porque ele chama minha atenção. Eu tenho um pai. Glória a Deus que meu pai me chama a minha atenção por eu estar fazendo as coisas de errado. Se ele não me chama a atenção, aí ele vem. Vou fazer uma comparação. Cristo vai vir, ele não me chama a atenção, ele me pega no pecado que eu tô cometendo. Tirando a sobrancelha, eu tô dando por base, né? Um pouquinho. Ele chega, né? Ele não me chama a minha atenção, ele chega e vem buscar o povo. Aí eu tô fazendo a minha sobrancelha, tô fazendo as minhas pernas, tô andando de salto alto, que também não pode, tô andando com batom toda maquiada, com os vestidos todo coladinho no meu corpo. Então, ele chega, não me alerta. Quando ele chega, ele leva todas as pessoas que estão prontas conforme a vontade dele. Eu fico na terra. Por quê? Porque eu tô com umas vestes, com a saia lascada até embaixo. Eu visto um vestido bem grande, mas tô com uma lascadura até embaixo. Uma lascadura até o meio das minhas coxas. O que isso serviu pra mim? Um vestido até os pés e eu tô com uma lascadura na minha. Não agrado a ele, entendeu? Aí, outro detalhe. Eu tô com salto alto. Salto alto também não agrada a Deus, entendeu? Meus amores, olha. Por isso que eu digo, que adianta eu tá desse jeito, pensando que eu tô... Meus amores, não agrada a ele não vê o nosso aqui. Eu vou de chinela pra casa do meu pai. Não é questão que eu não queira me arrumar, não. Claro que eu quero me arrumar, tá bem pra ele, né? Mas deixa eu sair com ele, entendeu? Então, meus amores, claro que eu quero estar assim, como eu me visto, me trajo bem quando eu vou na casa dele, entendeu? Mas o que, meus amores? Mas para que não seja... para não servir de escândalo, para servir de testemunho para as outras pessoas, entendeu? Então... É isso que eu tô dizendo. Eu sou a noiva de Cristo. Você acha que eu vou ter que dar mau exemplo às rosas dele? Não, tenho que dar um bom exemplo. Então, a minha aqui não veio mais, como é que chama? A pince, né? Aqui. Por quê? Porque eu sei que é pecado. Ele, sabe o que foi que ele fez comigo no quinto sonho que eu tive? Ele me mostrou uma cabeça. A mulher toda maquiada, ela falando de maquiagem. Aí eu peguei assim, o tempo evangélico. Porque o tempo católico a gente já sabe que ele tá corrompido com idolatria, né? Idolatria e se voltarem contra a lei de Deus, né? Que estão casando uma pessoa duas pessoas do mesmo sexo, né? Acho que é assim que fala, né? Então, esse tempo está corrompido, tá? Igualmente o tempo de Israel, que foi corrompido e foi abaixo, porque se corrompeu. Do mesmo jeito agora a Babilônia vai ser corrompido, que é o tempo católico, ela já está corrompida. Cristo vai também botar ele ao mais baixo do abismo. Por quê? Porque está escrito. E o tempo evangélico, vocês também estão se corrompendo. Quando ele me mostrou essa cabeça dessa mulher, pronto. E outra coisa, as vestes de vocês. Cuidem da veste de vocês, entendeu? Se veste conforme adequado. Quando está escrito, Sara, agradava o seu Senhor. Vê, aqui tem falando sobre as trajes e as pessoas ignoram. Não, isso aí é do tempo antigo nada. Cristo nunca mudou, Deus nunca mudou. É o mesmo. Por isso que ele disse, eu sou o primeiro Adão e sou o último Adão. Por quê? Vocês devem prestar atenção. Porque ele nunca mudou. E ele disse que nunca mudará. Glória a Deus. Porque o amor dele por nós é para todo sempre. E a misericórdia dele também. Por isso que eu digo, transforma a tua vida. Entendeu? Transforma mesmo. Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. A mensagem foi entregue, né? E bom sábado, né? Bom domingo. Para quem vai para a casa do nosso Pai de noite, que vocês vá para adorarem a Ele. Se desliga um pouquinho das coisas da terra. Vai mesmo, fica só tu e Ele, entendeu? E, meus amores, vou pedir perdão mais uma vez a você. Não é que eu vá para reparar. Quem repara vocês é Ele. Muitas pessoas me ignoram nos tempos quando eu falo sobre essa cabeça que eu vi, aquela pessoa toda maquiada. As pessoas dizem, que eu vou para apontar. Não vou para apontar, não. Quem está apontando vocês é Ele mesmo que vai levar. Quem está falando para vocês se santificar é Ele, porque Ele está vendo como é que você está e Ele não está se agradando. Ele está falando justamente para vocês se ajeitar. Glória a Deus quando Ele chama a minha atenção. Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, para mim parar de fazer e eu ficar do jeito que Ele quer, que é para quando Ele vem, Ele me levar. Entendeu? Glória a Deus que Ele nos avisa. E se Ele não nos avisasse? Deixa elas à vontade do jeito que ela está. Quando eu chegar, eu levo só quem é para me levar mesmo e pronto. Deixa elas lá. Não ia ser pior? Era mesmo. Ele não ia ter misericórdia de nós. Mas Ele tem misericórdia. Por isso que eu falo com vocês abertamente. Muitos detalhes assim podem impedir a nossa salvação. Entendeu? Fui.